estudar a lição da escola sabatina. É isso aí, segunda-feira, dia de poder, dia de receber o Espírito Santo, dia de estudar e gravar na mente e no coração as sagradas escrituras de Deus. Hoje a gente vai estudar sobre o processo de inspiração. O que é inspiração? Eu acho que muitas vezes na sua vida você já esteve inspirado para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de desenhar. Quando eu vou fazer algum desenho, se eu não tiver naquele dia de inspiração, eu não consigo terminar e concluir o meu desenho. Eu preciso estar com um desejo, com aquele amor por fazer aquela obra que eu quero fazer, o desenho. Se eu não tiver, automaticamente eu já paro e não faço mais. Hoje a gente vai ver que o processo de inspiração da Bíblia é um pouco diferente de como a gente pensa no meio de desenhar, de querer cantar, de querer tocar violão e outras coisas a mais. O processo de inspiração da Bíblia se dá de uma forma impressionante, pois de Gênesis a Apocalipse todos os textos se encaixam perfeitamente. O processo da Bíblia, eu mesmo, em particular, quando eu estudei a Bíblia, fiquei impressionado a forma como ela foi escrita. Autores vivendo em épocas diferentes, condições diferentes uns dos outros, um era rei, um era boiadeiro, e a gente viu um contexto totalmente diferente. E foram homens que, em particular, eles não se conheceram. Eles escreveram a Bíblia, mas não se conheceram. Mas tudo se encaixa detalhadamente. Por exemplo, a gente tem o texto de Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, que fala lá, Deus mostrando que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Ou seja, Satanás estaria irado contra a igreja de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, verso 17, você vê o mesmo contexto, dizendo que o dragão se irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. O mesmo contexto que está em Apocalipse, ele já apareceu lá em Gênesis no passado. Satanás também já estaria numa profecia referente ao futuro, e desde o contexto de Gênesis, toda a história, Satanás sempre esteve virado contra o povo de Deus, aqueles que pretendiam seguir fielmente os planos de Deus. E a pergunta diz: o que esses textos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Os textos que a gente vai ver, a gente já estudou, que é 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que fala que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Vimos também em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, educação e tantas coisas mais que a palavra de Deus faz. Agora, Deuteronômio capítulo 18, verso 18, a gente vai analisar esse texto também, e a gente vai analisar algo de interessante. Deuteronômio capítulo 18, verso 18, diz assim: vamos lá: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, todo o contexto da Bíblia, Deus já tinha estabelecido, e o impressionante é que esses homens, eles não falaram da forma assim como eles pensaram mesmo, não. Por trás de toda a Escritura e de todo o contexto que a gente vê da palavra, estava um ser superior chamado Espírito Santo. Esse ser, esse Deus maravilhoso chamado Espírito Santo, ele colocou na cabeça dos profetas e dos homens que escreveram a Bíblia tudo o que eles precisariam colocar. Por exemplo, a gente vê que todo o contexto da Bíblia se encaixa perfeitamente. Então, isso não poderia ser obra de homens, porque a gente vê também algumas fábulas que o ser humano cria. A gente temos o conhecido Harry Potter, que é a saga, que tem toda aquela saga, mas ele chega a um determinado ponto que acaba. Muitas pessoas se esquecem, mas a Bíblia, há 3.000 anos atrás, ela continua com a mesma história, o mesmo contexto, se encaixando perfeitamente, e o livro permanece até hoje. É o livro mais vendido do mundo, o livro mais estudado do mundo. Então a Bíblia, ela é impressionante, porque foram homens que escreveram, mas guiado por um ser superior chamado Deus, o Espírito Santo, que é Deus. Ele guiou esses homens a fazer esse processo. Precisamos acreditar mais nesse livro, precisamos acreditar mais na palavra de Deus e confiar no seu poder. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem, que o teu Santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor.
O mesmo que inspirou o homem a escrever, nos inspira também, Senhor, nesse momento, para que a gente possamos estudar fervorosamente a Tua Palavra e gravar em nosso coração. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.